Será que quem com ferro fere, com ferro será ferido? Como é que a gente entende essa realidade complicada? Que realidade? Quanto conflito na experiência humana? Quanta coisa complicada através do histórico de guerras, de morte, de dor e de sofrimento. Isso nos leva a perguntar por que existe tanto sofrimento, tanto mal, tanta dor no mundo. Essa é uma das questões mais sérias, tanto da história da filosofia, como também da história da teologia. E a grande verdade é que ninguém consegue ter uma resposta racional tão completa sobre a realidade do sofrimento e da maldade neste mundo, na experiência humana. Mas quando a gente reflete um pouquinho mais sobre esse tema, a partir da perspectiva bíblica, tem tanta coisa interessante que a gente consegue entender. Primeiro, a própria Bíblia vai dizer que há uma distinção muito grande entre maldade e sofrimento. De certa forma, todo mundo sofre pela nossa própria condição de criatura, de ser finito. Mas é verdade que o ser humano, na sua trajetória histórica, rompeu com o Criador. E ao fazer isso, trouxe uma experiência de disfunção, de corte de sintonia com a realidade divina. E essa presença do mal, do pecado, do ferro que fere no mundo, nos trouxe uma situação de sofrimento que nos marca a todos. E a Escritura deixa claro que grande parte do que acontece na nossa vida está ligado às escolhas equivocadas que remetem à nossa primeira escolha errada e que marcam o sofrimento humano. No entanto, é interessante, ao contrário de muita gente que imagina que as coisas são assim, que pau que nasce torto morre torto, que nós estamos presos num fatalismo, na Bíblia a coisa é diferente. Ela mostra que o mal que invadiu a experiência humana e do universo não deveria estar aí. Ele é estranhado como uma coisa esquisita, não faz parte integrante da realidade. E como ele é estranhado, ele é uma coisa semelhante àquilo que os bons teólogos do passado, como Agostinho, disseram, que é como a ferrugem que consome o ferro. A ferrugem só existe enquanto existe ferro. Se não tiver ferro, a ferrugem desaparece. Por isso, numa expressão um pouquinho complicada, o mal não tem existência ontológica, ele não subsiste por si mesmo. Isso nos traz uma grande esperança, uma esperança que diz o fim das armas de ferro chegará, porque a esperança nos mostra que o mal, que é estranho e deve ser estranhado, rejeitado, confrontado, um dia será plenamente derrotado. Essa é a esperança de quem entende o problema do mal na realidade das Escrituras. Olá, tudo bem? Em nome da IBNU, eu venho te convidar para a nossa celebração online, onde vamos ter um momento de oração, adoração, momento de palavra, momento de dízimo e ofertas. Clique no link abaixo, envie para os seus amigos, colegas, pessoas que você ama, familiares. Venha estar conosco. Graças ao Senhor, Ele é Rei. O Senhor
sou o André, minha esposa é Shalom. A gente está aqui para agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos com a IBNU, caminhando esse tempo todo, seja no Oriente Médio, seja aqui em São Paulo, seja em qualquer outro lugar que a gente atue. Deus tem nos dado a oportunidade de enxergar o que é o bom, o que é o melhor de se fazer numa sociedade como a gente vive hoje. A gente tem ministérios em vários lugares, proteção de pessoas em vulnerabilidade, refugiados afegãos, refugiados do Oriente Médio, e esse é um pouquinho do envolvimento que a IBNU tem nessa longa e vasta seara do Reino de Deus. Venha com a gente também agradecer e apresentar os seus talentos, apresentar os seus dons. A gente louva a Deus por isso e agradece. Durante esse ano de 2023, é um ano novo, mas os projetos continuam andando do mesmo caminho. Projeto de educação, lá do outro lado do mundo, projeto de resgate de dignidade de pessoa humana, aqui pertinho, em São Paulo, ou na Europa, ou também no Oriente Médio. Isso é o que nós temos nos envolvido diretamente. Shalom faz parte da ITA, a Igreja Taian, e eu da IBNU, e nós dois juntos temos levado a oportunidade de mostrar essa liberdade que temos em Cristo Jesus. Agradeço as suas orações por nós. Nós estaremos no campo por algum tempo e suas orações são muito preciosas e valorosas para a gente. Agradeço em meu nome, em nome da Shalom. Obrigada. Shukran. Contamos com suas orações. Olá, família IBNU, tudo bem? Vamos agora ao nosso momento de intercessão. Entregue as suas questões ao Senhor, porque Ele já tem cuidado de todas as coisas. Amém? O Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Espírito Santo, te agradecemos pela sua companhia, porque o Senhor é bom, é maravilhoso, tem cuidado de nós e de todos os nossos.
Senhor, nós oramos, Senhor, pela família IBNU, pelas frentes missionárias, Senhor, que a IBNU tem tido ao redor do mundo. Que o Senhor possa prover, Senhor, para que várias pessoas ao redor do mundo sejam alcançadas, Senhor, pelo Teu evangelho de amor. Senhor, nós oramos pelas famílias, que o Senhor possa abençoar, prover, Senhor, e trazer, Senhor, o que é necessário, o que o Senhor deseja para nós nesses dias. Que possamos Te seguir, Senhor, Te servir melhor, nos empenhar em sermos pessoas melhores para a sociedade, Senhor, em que o Senhor nos colocou. Senhor, nós oramos também pelos missionários que a IBNU tem abençoado, que o Senhor possa alcançá-los, prover, Senhor, abrir as portas necessárias, protegê-los, Senhor, de todo mal. Senhor, nós oramos e somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos abençoado. Senhor, nos alcance com Teu Espírito Santo, dia após dia. Te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Confins da terra, proclamar Tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se Ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, mas viver só para mim, vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre Te amarei e Te servirei pra sempre. Vou até os confins da terra, proclamar Tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim, por Ti. Se Ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar
sempre. Te amarei, Senhor, pra sempre. Eu te amarei, Senhor, pra sempre. Graças a Deus pelo novo dia e pela bênção da parte do Criador e Senhor sobre a nossa vida. Por isso esse é o momento de dar atenção à palavra divina e eu convido você a participar desta mensagem refletindo, aprendendo, pensando e recebendo aquilo que Deus nos revela em sua palavra. E hoje, para falar ao nosso coração, nós vamos ver 1 Timóteo capítulo 6, do verso 1 até o verso 10. E nós vamos então refletir sobre só alegria para vencer a heresia. Então, eu convido você a acompanhar a leitura dessa carta do apóstolo Paulo que chama a nossa atenção quando diz o seguinte: todos os que estão sob jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo o respeito para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos, ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É muito importante dar atenção aos conselhos da palavra de Deus aqui em 1 Timóteo 6. É importante a gente entender que Paulo teve um ministério muito conhecido nas suas 3 viagens missionárias. Essas viagens acontecem entre os anos 46 a 57. Ele fica preso em Cesareia. Depois ele vai para Roma e fica nessa prisão domiciliar, onde nós vemos o final do livro de Atos dos Apóstolos, que termina no ano 62. Depois disso, Paulo é preso e ele vai circular novamente. Há toda uma discussão sobre os detalhes de uma 4ª viagem missionária, e nós sabemos que as últimas cartas paulinas são chamadas as cartas pastorais, e aqui envolve 1 e 2 Timóteo e Tito. E então, entre aí os anos 63 até 65, 66, essas cartas são escritas.
E muitos estudiosos sugerem, e parecem estar certos, que Paulo está escrevendo 1 Timóteo. Lembre-se, Timóteo se tornou um líder importante na igreja de Éfeso. Éfeso é aquela cidade onde Paulo tinha passado grande parte do seu ministério. Lembre-se que ele ficou cerca de 3 anos, um pouco mais de 3 anos em Éfeso, e agora Timóteo está na liderança da igreja, né, com aquele grupo de cristãos ali, de seguidores de Jesus, e Paulo então dá o que nós podemos chamar conselhos e diretrizes pastorais de como lidar com o rebanho de Deus, com o povo de Deus, e ali nós temos recomendações que envolvem, nesses 6 capítulos, recomendações para a igreja e recomendações para a liderança. E é muito importante observar, né, que Paulo então vai dar a atenção devida àquilo que realmente é importante. Olhando para as recomendações de Paulo, a gente começa a perceber que ele tem muitas recomendações que dizem respeito à doutrina, ao ensinamento correto. Ele tem muitas recomendações que envolvem a maneira de como lidar, como administrar, como cuidar dos problemas da congregação a partir da liderança. E ele tem recomendações de natureza ética e também relacional. E chama a atenção como é que ele lida com isso, como nós vimos aqui, começando a prestar atenção no início do capítulo 6, ele vai, desde o capítulo 5, ele começa ali a apresentar uma série de conselhos para diversos grupos diferentes que fazem parte da comunidade da fé. E aí ele vai dizer o seguinte, olha como é curioso, a gente começa a perceber o foco aqui. Ele diz o quê? Que todos que estão debaixo de escravidão, lembre-se, nós estamos no Império Romano, de cada 10 pessoas, 6 são escravos, uma grande parte, com certeza a maioria dos cristãos da igreja primitiva são escravos, e é interessante que a postura deles, diferente do que muita gente imagina, era considerar e agir para com os seus senhores. Muitas vezes esses senhores são cruéis, eles são injustos, quer dizer, só o fato de viver debaixo de escravidão, você imagina o que significa isso, né? E o conselho, a orientação bíblica de Paulo é que eles tratem esses senhores com todo o respeito. E até ele entra num tema curioso, ele fala, pode ser que você, né, porque o evangelho começa a crescer, atingir as pessoas e atinge um escravo e atinge um dono de escravo. E começa a ser trabalhado pela graça de Deus. Com certeza, a escravidão nunca foi plano original de Deus. Deus não cria o jardim do Éden, põe um senhor e um escravo lá. Mas a gente vê o início de um agir divino, de transformação do indivíduo com decorrências para uma sociedade melhor. Mas ainda esse é um princípio de caminhada. E aqui, então, agora você tem um senhor de escravos que conheceu a fé em Jesus. E a pergunta é como é que esses dois devem se relacionarem e se tratarem. É interessante o conselho de Paulo para esses que estão na condição de escravo. Olha, não tratem com menos respeito uma pessoa só porque ele é irmão na fé. A gente sabe que tem muita gente que, uma vez que está fazendo qualquer coisa com alguém que é irmão de fé, ele abre mão, às vezes, da sua responsabilidade maior. Meu patrão, ele é crente mesmo, então eu posso ficar mais de boa, que ele perde a sua postura de honradez, de responsabilidade, de trabalho, porque, vamos dizer, ele não teme algum desdobramento negativo. Ele aposta, né, numa atitude equivocada em função de uma possível bondade daquele para quem ele trabalha. Então ele diz, não façam isso. Agora é interessante porque que Paulo diz isso e o que está por trás dessa orientação. A ideia, ela é bem interessante porque ela mostra para a gente que a expectativa, a esperança de um verdadeiro discípulo de Jesus não está
limitada somente ao que a gente pode ter nessa vida de benefício imediato. Nossa esperança é muito maior. Isso significa que a gente vai enfrentar injustiças, desafios, problemas e que nós não podemos ter a gratificação imediata, o benefício, vamos dizer, particular, pessoal, como prioridade. Então, o que aparece no foco aqui é interessante. É a prioridade de apresentar o reino de Deus para as pessoas que não conheciam a fé. A preocupação de Paulo com esses que estão sofrendo, veja que ela não é antropocêntrica, ela não está focada simplesmente no bem-estar deles ou mesmo dos seus senhores. A questão é, vocês já imaginaram que a mensagem salvadora, a grande mensagem de perdão e de salvação da parte de Deus pode ser comprometida simplesmente porque você quer tentar ter uma vida com uma comodidade maior? Quer dizer, o seu benefício particular não é maior do que a importância do seu testemunho. Então, diante disso, ele diz, olha, para que o nome de Deus não seja blasfemado, não seja caluniado, porque você imagina, você como seguidor de Jesus começa a falar da fé, começa a compartilhar o evangelho e aí de repente a sua atitude egoísta, alguém olha para você e fala, mas puxa, esse indivíduo não está esperando do evangelho coisa nenhuma, ele simplesmente é tão egoísta, está na mesma situação que eu. Então nem o nome de Deus e nem o ensino poderia ser comprometido, porque, olha só, por trás desse comportamento existe uma perspectiva ligada com a missão. O testemunho do cristão tem foco na missão, de fazer com que nós sejamos, de fato, como Pedro diz, cartas vivas. Estejamos proclamando com o nosso procedimento. Eu conheço muita gente na minha vida que ficou abalada com uma postura, abalada no bom sentido da palavra, com a postura de gente que, de fato, seguia Jesus e vendo a vida dessas pessoas, falando, nossa, essa pessoa reage de maneira diferente diante dos conflitos e crises da vida, então eu preciso ouvir que mensagem ela tem em me apresentar. Especialmente nos dias difíceis, confusos e atribulados que nós vivemos, a força do testemunho cristão tem um impacto tremendo na missão. Agora vale a pena prosseguir lendo o que o texto nos apresenta na sequência. Depois de dizer isso e pedir para que Timóteo ensine e recomende essas coisas, ele entra num tema que tem relevância e continua a sua série de advertências e orientações. E aí ele vai falar o quê? Olha que coisa interessante. Se alguém que está na condição de escravidão pode se deixar levar pelo seu benefício pessoal e tirar, assim, do radar de prioridade o evangelho, isso pode acontecer, atenção, com alguém que está tentando ensinar a Bíblia. Que coisa! Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Ou seja, Paulo vai dizer, olha, pessoal, preste atenção, porque tem gente, e você imagina, né? Timóteo está lá nessa igreja de Éfeso, tem muita gente, ali a igreja primitiva tinha uma liderança, né? Com vários que são assim chamados de presbíteros. Então, no meio desse ambiente surge gente que começa a ensinar, de repente esse ensinamento é meio estranho. E quando a gente pensa no ensinamento estranho, a gente pensa, então é uma heresia que não está batendo com a ortodoxia, que o ensino está errado. Sim, tem a ver com isso, mas é mais profundo do que uma análise superficial meramente ligado a, digamos assim, uma confissão de fé. Segundo Paulo, a questão que está envolvida aqui é que esse ensino original, esse ensino raiz do Evangelho é segundo a piedade. E é interessante eu ver, essa palavra eusébia, de onde vem Eusébio em português, é uma palavra que era muito importante usada na literatura grega antiga.
É tão interessante que essa palavra ela foi usada para fazer referência ao tipo de atitude litúrgica que alguém precisava ter diante dos deuses no ambiente grego pagão antigo. No Novo Testamento, ela vai ser usada de uma maneira a fazer referência ao tipo de expressão de fé genuína, aquilo que tem a ver com fé verdadeira, com uma atitude de consagração adequada, porque é difícil traduzir isso para o português com perfeição, porque a palavra piedade, quando você fala, fulano, nossa, tenha piedade, né? Parece que você está falando de dó, né? Mas é muito mais profundo e mais sério do que isso. E aí, era diferente, por exemplo, da palavra que era usada para se referir à religião. No Novo Testamento, geralmente, quando se usa, não se usa muito a palavra religião, ela diz respeito à atitude externa que alguém mostra no seu comportamento. E aqui não, Eusébia tem a ver com essa atitude interna, genuína, verdadeira. Então, o que acontece? Por trás da referência do ensino, por trás dessa questão que envolve a discussão de verdade divina contra a heresia, tem algo a ver com a consagração, com a genuinidade do relacionamento com Deus. E é interessante, né, como é que isso se desenvolve. Aí ele vai mostrar qual é a característica de quem está fora desse tipo de vida ligada a Deus, que é, segundo a chamada piedade, a vida consagrada. O texto vai dizer que essa pessoa, olha que coisa interessante, não fala, olha, ele está negando isso, ele não acredita naquilo, não. Ele mostra o interesse doentio, olha que palavra forte, por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Essa questão é tão séria que a gente, até olhando no capítulo 1, a gente vê esse tipo de advertência, por exemplo, no verso 3, quando fala de gente que ensinava doutrinas falsas e que se deixavam levar, dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. E então é interessante que a gente vai ver que no ensino incorreto, na raiz da heresia, existe uma coisa muito mais profunda e séria que tem a ver com a relação inadequada com Deus, que gera um caminho de lidar com o ensino sem coração, sem espiritualidade, sem conexão nenhuma com a base dessa verdade. E esse comportamento gera o quê? Um interesse por coisas totalmente desnecessárias, secundárias, e como, atenção, o foco é a glória própria, essa autogratificação, é o interesse particular em si mesmo, qual é a maneira de eu conseguir me sobrepor sobre o outro, arrumando confusão por causa de uma discussão, de um detalhe pequeno e irrelevante, só para mostrar que eu sou o dono do pedaço. Por isso, essas advertências são muito claras nas cartas pastorais. Elas aparecem em 1 Timóteo, como nós vimos capítulo 1, capítulo 6, aparecem em 2 Timóteo. Aparece em Tito também, que é exatamente o caminho. Veja, não é só heresia, uma inverdade teológica séria. A heresia se define como priorizar algo que não merece estar lá. Então não há nenhum problema, por exemplo, em estudar genealogia, não há nenhum problema em estudar detalhes a respeito de elementos ligados à lei, por exemplo, que vai ser apresentado nessas discussões de controvérsia também. Mas o problema é quando a mensagem do Evangelho, a glória de Deus,
o compromisso com a expansão do reino, o amar a Deus e ao próximo e a obediência à vontade divina fica em segundo plano e as pessoas passam a dar atenção a esses elementos como se eles realmente tivessem o valor. Então é uma heresia muito mais sutil, muito mais disfarçada e muito mais problemática, porque assim parece que a pessoa é séria. Afinal, a pessoa está lendo a Bíblia, afinal, a pessoa está preocupada com a fé. Afinal de contas, a pessoa está falando em Deus, mas ela não se incomoda de entrar numa relação de ruptura com os outros, porque olha como o texto bíblico tem coerência. Porque o que move essa pessoa é uma atitude autocentrada, de autogratificação, que é a mesma coisa que pode ser um perigo para um escravo que se revolta e não se preocupa mais com o bom testemunho da fé. Por isso, o que o texto vai nos dizer? Que essas pessoas, atenção, aí o negócio é sério, a gente tem que pensar com clareza, essas pessoas pensam que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, o sinal do caminho do desvirtuamento da fé surge quando de fato a pessoa acaba perdendo o centro do que realmente importa. Quer dizer, no fundo, essa pessoa não acredita mais na verdade. Ela não tem nenhuma conexão real com o Evangelho. E quando você não tem essa conexão com o Evangelho, quando você não tem de fato essa fé que surge no coração e produz eusébia, que é exatamente essa vida consagrada de relacionamento diferente com Deus, o que acontece? Você vai procurar um elemento que de fato dê segurança para o seu coração. E na negação de Deus, o que surge é o bem-estar de si mesmo, que na nossa sociedade, desde os tempos antigos, é marcado pela questão do lucro pessoal. Por isso, os chamados hereges na Bíblia sempre foram pessoas que tentaram lucrar com a fé. Porque essas pessoas não são conduzidas por valores, não são conduzidas pela a referência do que significa o reino de Deus. Eles não estão sendo motivados por causa da vida eterna, por causa da glória de Deus, por causa da graça, por causa do amor de Cristo. E eles, não tendo essas referências, eles falam: peraí, já que eu estou despendendo tanta energia, o que é que eu ganho com isso? Essa era a tentação do escravo, dizendo: o que eu posso tirar de vantagem aqui nessa situação difícil que eu estou vivendo? Essa é a desvantagem desses mestres que dizem: escuta, como é que eu faço prevalecer o que me interessa? Eu preciso arrumar uma confusão. Não é interessante que a nossa sociedade hoje se tornou uma sociedade do escândalo, a sociedade do holofote problemático, quando a gente percebe que se entrarmos em discórdia, em briga, em confusão, em atrito, se formos discutir coisas totalmente assim, vamos dizer, bizarras, inadequadas, então isso vai gerar, toda uma multiplicação de interesse que no fim das contas não leva a nada. Essa atitude é reprovável. Vale a pena até, eu estou aqui com a Bíblia, a mensagem, uma versão que fala de uma maneira bem nítida a respeito desse assunto, que vale a pena prestar atenção. A mensagem diz assim: quem for escravo deve fazer o melhor, respeitando o seu senhor, para que os de fora não falem contra Deus e contra o nosso ensino por causa do seu comportamento. Escravos que trabalham para senhores cristãos façam ainda mais. Os senhores deles são também seus irmãos amados. Esses são os assuntos que eu quero que você ensine e pregue. Se algum líder começar a ensinar outra coisa, rejeitando as palavras sólidas do Senhor Jesus e a nossa instrução piedosa, diga o que eles são. São rios poluídos de ignorância que contaminam tudo com inveja, controvérsia, maledicência e fofoca. De vez em quando há uma epidemia de traição e a verdade passa a ser apenas uma lembrança remota. Eles pensam que a religião é o meio de conseguir lucro rápido. Que advertência impressionante, que ensino valioso para entender o que Deus deseja para a nossa vida. Prosseguindo, nós vamos ver Paulo
continuando o seu ensino aqui em 1 Timóteo 6. E a pergunta é, então quer dizer, se eu estou pensando em alguma coisa de benefício pessoal, se eu estou pensando em algo favorável para mim, isso necessariamente está errado? Afinal de contas, a gente deve até perguntar por que as pessoas se deixam encantar, por exemplo, com a questão do lucro ou do dinheiro ou coisa parecida. Com certeza, a ideia que leva alguém a se dedicar a isso traz na raiz um conceito de que a pessoa imagina que ela vai estar, vamos dizer, satisfeita, ela vai estar protegida, ela vai estar segura, ela vai estar assim suficientemente abastecida no seu sentido psicológico, existencial, pessoal. E como se diz, né, as pessoas vão estar aí numa situação mais feliz. Eu acho interessante quantas propagandas, quantas divulgações de uma série de situações que tem aquele perfil, né, daquele sorriso plastificado, daquela divulgação de um determinado produto que sugere para você que a partir de agora, por causa disso, você vai estar mais feliz e alcançando o que você deseja. Eu nunca me esqueço da ideia que, por exemplo, tem muito a ver com a proposta Disney de ser, né? Nós queremos fazer as pessoas felizes. We want to make people happy. E isso é a linguagem comum. Mas a pergunta é, será que chega lá mesmo? Será que alcança? É interessante. A raiz da questão aparece aqui e vale a pena voltar a ver o que é que a Bíblia nos ensina. O texto vai dizer em 1 Timóteo 6, de fato, olha que coisa interessante, a piedade, essa eusébia, essa atitude consagrada, essa genuinidade relacional com Deus, com contentamento é grande fonte de lucro. A palavra original grega contentamento tem uma ideia de plenitude, de suficiência, de algo que traz, né? Ela deu origem à palavra autarquia em português e tem esse sentido de que a pessoa, vamos dizer, alcançou aquilo que se poderia esperar na sua interioridade. E eu acho tão curioso porque ela é grande fonte de lucro. Então veja que coisa. No final das contas, a gente, quando deseja agir de maneira, vamos dizer assim, autossuficiente, né, num distanciamento da proposta do Evangelho, proclamamos uma independência subversiva baseada no nosso egocentrismo, a gente despreza toda a realidade à nossa volta para lutar em favor do nosso benefício, seja numa situação de sociedade injustamente organizada, como era o caso da escravidão no ambiente romano, seja numa posição, eu acho tão interessante, né, como uma coisa está perto da outra, seja numa posição de alguém que está mexendo com coisas sagradas e ensinando a própria palavra de Deus. Ou seja, a ameaça é a mesma. E no final das contas, a pessoa quer, vamos assim dizer, se dar bem. E para se dar bem na vida, ele imagina que se ele tiver acesso ao lucro e ao dinheiro, ele vai alcançar o contentamento. E o que acontece? Isso não é verdade. E é tão interessante ver quantas pessoas são insatisfeitas, aborrecidas, ingratas, revoltadas com tudo aquilo que, de modo geral, desde os tempos antigos, as pessoas imaginam que pode preencher a vida e o coração. Que sabedoria impressionante da Bíblia! Que coisa significativa, esse contentamento que é verdadeira alegria, só a alegria para vencer a heresia. Olhando para o texto, ele vai agora entrar nos detalhes dessa conversa. E olha que coisa, olha que sabedoria exponencial. Por que você vai desprezar o próximo para tirar vantagem?
Por que você vai arrumar uma briga, uma confusão com alguém por um assunto supostamente doutrinário, supostamente importante? Por que você vai se revoltar com alguma coisa à sua volta para que você tenha algum ganho nisso? Você acha que você vai realmente ter vantagem nisso? Fique sabendo o seguinte, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Isso precisa entrar na nossa mente, no nosso coração. Se vale a pena mesmo fazer uma série de coisas indevidas atrás de valores que não têm consistência e não podem preencher de fato. Os valores são os valores do reino de Deus e o importante são as pessoas. Não se pode apenas usar as pessoas para ter vantagem ou lucro pessoal em cima delas com essa exploração, inclusive terrível, quando ela adquire esse perfil de fazer isso com as próprias coisas do reino de Deus. Por isso, o que acontece? O teste de que se a gente está bem chama atenção. Veja lá o que diz o texto no verso 8. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos ou estejamos com isso contentes. Veja que coisa interessante. Na verdade, o texto bíblico não está querendo dizer aqui se uma pessoa tem uma família abastada ou se ele tem um resultado favorável do seu trabalho, que isso está errado, ou que a gente deve viver de maneira despreocupada, sem se preparar para uma dificuldade no futuro. Não está falando disso. Ele está falando do tipo de relação que a gente tem com os bens materiais. Porque é curioso, eu já vi muita gente que tem muita segurança, entre aspas, que tem muito de onde tirar. E essas pessoas, diante de uma situação, vamos dizer, de instabilidade, entram num pânico terrível. E vi pessoas que vivem, vamos dizer, aí quase que só com o que podem no dia a dia e que manifestam muito mais tranquilidade, bem-estar e, digamos assim, cabeça no lugar e coração equilibrado diante dos desafios da vida. A questão não é o dinheiro, mas como é que nós lidamos com os bens que parecem nos prometer mais do que podem fazer. Então, o problema é o nosso grau de satisfação. E é tão bonito o negócio. Você comeu hoje? Você tem roupa? Meu amigo, isso deveria deixar você grato diante de Deus. Você deveria estar tranquilo. Se você precisa, né? Porque você sabe que a gente, no fim, é um saco sem fundo, né? Você precisa de tais e tais coisas para que você, de fato, se sinta feliz. Você precisa trabalhar mais essa piedade, essa eusébia, essa relação com Deus que, de fato, preenche a despeito das circunstâncias. E o texto é muito forte e ele prossegue argumentando como esse caminho não leva a lugar nenhum. E no texto nós vamos aprender, quando Paulo vai falar desse problema de desequilíbrio, vamos dizer, teológico, desequilíbrio herético, no final das contas você tem uma raiz que tem a ver com a espiritualidade defeituosa que faz com que todo o ensino fique comprometido por causa dos caminhos obscuros do coração que desejam apenas a glória própria e a satisfação indevida daquilo que pode estar diante de nós. E olha o que ele diz: os que querem ficar ricos, não porque querem ficar ricos para poder abençoar muita gente, mas aqueles que depositam a sua esperança nisso, caem em tentação. Claro, porque eles perdem a noção. Eles entram em negócios malucos, acreditam em promessas totalmente sem sentido, eles tomam riscos indevidos. É aquela lógica do jogo, o cara aposta a casa dele. O sujeito aposta o que ele não tem, ele assume uma dívida perigosa com uma espécie de promessa que ele põe na cabeça que nunca vai acontecer. Infelizmente, já vi casos de pessoas que destruíram a sua vida em função dessa atitude. Caem em armadilhas e em muitos desejos, atenção, descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína
e na destruição. E Paulo vai terminar o verso 10 dizendo: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entendeu bem? Não há nenhum problema com o dinheiro. Não há nenhum problema com os bens. Aliás, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Não existe uma ideia na Bíblia de que se você está ligado ao mundo físico, isso é uma coisa inferior, porque você tem que ser uma criatura espiritual que não pensa nas coisas concretas. Imagina, Deus que criou tudo isso, todo esse universo é lindo, a natureza é magnífica, Deus fala da redenção de tudo, não tem essa coisa de que o espírito é bom e o corpo é ruim, isso não faz parte da proposta bíblica. Mas a questão é outra. Na verdade, o amor ao dinheiro não é um amor às coisas materiais, é um amor egocêntrico de si mesmo, que se coloca no lugar de Deus, deixa de amar Deus, deixa de amar o próximo, manipula a verdade, entra em conflito com o próximo, com interesses, no final das contas, equivalentes a uma caminhada idólatra na vida. Por isso, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, por sentir essa inclinação, vamos dizer, invencível, maior do que eles, desviaram-se da fé. Aí você vê o que é a heresia, o desviar-se da fé, e atormentaram-se a si mesmo com muitos sofrimentos. E, de fato, a questão é essa, preste atenção nisso. Algumas pessoas, quando começam a perceber que a sua caminhada com o Evangelho não é definida pelos valores do reino, pela proposta de Jesus, e percebem que vão ter algum tipo de sofrimento na vida, vão ter que abrir mão de si mesmo em função do próximo, que essa caminhada da fé envolve um compromisso de tomar a cruz, ou seja, de ir até mesmo em termos de morte de cruz, essa pessoa pega o caminho de Judas Iscariotes e diz: olha, esse negócio não tem futuro. E aí sim ela negocia a doutrina, porque ela vai ganhar mais fazendo outra coisa. Ela negocia a sua maneira de lidar com a verdade, transformando essa verdade em função de algum tipo de benefício que parece na cabeça dessa pessoa que ela realmente vai levar vantagem. Por isso, o que a gente descobre aqui? Que a gente precisa investir na nossa saúde espiritual diante de Deus. E que essa saúde tem a ver com esse segredo dessa palavra eusebia, que é exatamente essa piedade, ou melhor, essa consagração, essa relação com Deus que descansa o coração, nos dando verdadeira alegria, que é a verdadeira vacina contra a heresia. Muitas vezes, quando as pessoas falam de teologia, de doutrina, e analisam superficialmente, e às vezes até entram nesse empate perigoso que corre o risco de exatamente passar por cima da palavra inspirada de 1 Timóteo capítulo 6, a pessoa não está percebendo onde é que está de fato o problema. E qual é a grande diferença? A grande diferença é que ou a gente vive numa espécie de autossuficiência, com uma atitude egocêntrica, com esse caminho perverso no coração, ou a gente muda a nossa vida em sintonia com a missão. Por isso a preocupação de Paulo aqui é a seguinte: olha, meus queridos, vocês que estão na condição de escravidão, se vocês falharem na atitude de vocês, os que estão lá fora vão olhar e ver, olha, não tem nenhuma diferença entre essas pessoas e nós. A esperança deles não diz muito. E a gente não tem o que falar a respeito do que eles estão nos apresentando. Se esses escravos, com seu mau testemunho, poderiam prejudicar o nome de Cristo e prejudicar o ensino da fé, imagine o que alguém que proclama a Bíblia, que ensina a Bíblia, que fala da fé e que se deixou levar por um caminho
problemático, conforme 1 Timóteo 6. Com certeza, essa atitude egocêntrica de coração é algo absolutamente negativo para a missão. Vamos dar uma olhada para a gente caminhar para o nosso desfecho para ver como é que a mensagem apresenta isso para que fique bem claro para todos nós. O texto vai dizer o seguinte: uma vida consagrada traz lucro, mas esse lucro, olha só, é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Ou seja, não precisa mais de nada, né? Você está feliz com isso. A felicidade com a coisa simples é o sinal de que a gratidão habita o nosso coração diante de Deus. Considerando então que entramos no mundo sem um centavo e que sairemos dele sem nada, se temos pão na mesa e sapato nos pés, é o bastante. Mas o líder que está apenas atrás de dinheiro se destruirá rapidamente. A cobiça por dinheiro traz problemas, apenas problemas. Depois de entrar por esse caminho, alguns se desviam inteiramente da fé e amargam seu arrependimento pelo resto da vida. Por isso, meus queridos, a gente quer deixar essa mensagem para a sua vida, para o seu coração. A gente quer falar com você para que você pense no seguinte: primeiro, não se engane, ensinamento bíblico, doutrina e verdade é coisa séria. Não é assim que cada um fala uma coisa e está tudo bem. Não, existe coisa que é certa e que é errada, que existe verdade e que existe mentira. Mas atenção, a coisa não é tão superficial assim, né? Heresia não é uma questão meramente de entendimento indevido da verdade. A razão da heresia tem raízes na falsa espiritualidade. E como é que a gente sabe que o caminho está equivocado? É quando alguém resolveu mudar o centro do seu contentamento, a sua esperança maior, em alguma coisa que concorre com Deus e com a mensagem do Evangelho, e deixou-se ser traído pelo engano egocêntrico do seu coração. Mas se uma pessoa está satisfeita com aquilo que realmente importa e preenche, se essa pessoa está centrada no ensino de Cristo, a atitude do seu coração sempre vai ser, em primeiro lugar, o reino de Deus, em primeiro lugar, a mensagem do Evangelho, e em primeiro lugar, no coração, sempre estará a perspectiva da missão. Deus abençoe a sua vida e abençoe o nosso coração. Amém. Nós queremos agradecer de coração a todos aqueles que se sensibilizaram, aqueles que são da IBNU, os que são parceiros nossos, amigos e que se movimentaram para fazer a diferença. Nós recebemos muitas doações que se destinam às vítimas do terremoto ali na Turquia, no Oriente Médio, de modo geral, e que já estão sendo encaminhados para fazer a diferença. Se você ainda gostaria de contribuir, nós agradecemos de coração. E também estamos pedindo ajuda para as vítimas aí desse grande temporal, das enchentes e das chuvas fortes que atingiram aqui o litoral norte de São Paulo, que também nós estamos socorrendo. E mantemos, o nosso trabalho de ajuda em vários lugares do Brasil e do mundo. Continuamos socorrendo os nossos queridos irmãos da Ucrânia nesse momento de guerra e outras missões em vários lugares do Brasil. Nós agradecemos de coração e pedimos que Deus abençoe a sua vida e continuamos com as portas e o coração aberto para receber contribuições que serão 100% enviadas para os lugares de necessidade. Muito obrigado e que Deus nos abençoe e que continuemos nessa parceria para fazer diferença a partir dos ensinos de Jesus. Boa tarde, gente. Samuel Quinto falando. Estou aqui para falar sobre o momento de dízimos e ofertas. Vocês estão vendo aqui como está o nosso estado de São Paulo, com essas chuvas. Olha como está hoje aqui.
estamos vivendo um momento muito difícil e nós, como IBNU, como corpo de Cristo, irmãos unidos, queremos fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente tem um episódio que aconteceu agora em São Sebastião, né, uma grande tragédia por causa dessas chuvas que não param. Muitas pessoas perderam todos os seus bens materiais, algumas famílias perderam suas vidas, perderam parentes, amigos. Então a gente quer convidar você nesse momento para participar desse momento dos nossos dízimos, contribuindo financeiramente, dando sua oferta para ajudar os nossos projetos da IBNU, não só para essas comunidades aqui no Brasil, mas em outros lugares no mundo. Né? Na Ucrânia, na guerra, a gente tem enviado alguma contribuição também para lá, para onde houve agora o terremoto, né? na Líbia, ali, na Síria. Então, contribua conosco, faça parte desse projeto, tá bom? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nós te somos gratos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. Nós te pedimos, Senhor, seja com cada um de nós, que o Senhor nos abençoe, nos dê direcionamento para que possamos fazer tudo de acordo com a tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, continue com a IBNU, com essa comunidade, e que o Senhor direcione esses recursos para onde estiver mais necessidade, Pai. Que o Senhor continue nos guardando e nos livrando de todo o mal. Nós te pedimos e agradecemos por teu Filho Jesus Cristo. Amém. Abraço, Deus abençoe. Bom dia, pessoal, a gente está aqui no espaço do nosso novo lugar e eu vou mostrar para vocês tudo que a gente está planejando no nosso projeto para ficar cada vez mais... Eu vou levar vocês para conhecer o nosso espaço multiuso. Essa é a entrada aqui na Damasceno Vieira. A nossa rua Tianguá é aquela de lá. A gente fica nesse terreno aqui na esquina e a gente vai ter um espaço de lazer multiuso aqui. Nós vamos ter uma quadra, um estacionamento e todos os nossos acessos para um café, para um espaço coworking que a gente vai ter, para o nosso templo e para salas das crianças e dos adolescentes lá por trás. Vou contar com a criatividade de vocês, para vocês vislumbrarem comigo o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um bulevar, um jardim gostoso para vocês virem durante a semana, depois das nossas celebrações. E a gente vai usar este espaço aqui para a gente fazer um local bem gostoso para a gente ficar. E agora eu vou mostrar para vocês onde vai ser o nosso café com a área de coworking. Aqui a gente vai fazer um espaço que vai funcionar durante toda a semana e também nos dias da celebração, com um café delicioso. E ali a gente vai fazer uma área para você que fica de home office, quer trabalhar fora durante a semana, um ambiente diferente, vem aqui para o nosso lugar, que a gente vai fazer um espaço especial para você trabalhar ali. Bom, pessoal, nós estamos aqui no nosso novo espaço, no espaço que a IBNU está preparando para as nossas reuniões. Nós temos o salão principal aqui. Vamos ter algumas mudanças nesse cenário de fundo aqui, as duas janelas que vocês veem. Uma vai ser o nosso novo estúdio de gravação dos eventos da IBNU e da IBNU Online também. Do outro lado, nossa parte administrativa. Nós vamos ter aqui embaixo cozinha, vamos ter banheiros, vamos ter a sala das crianças do outro lado. Esse espaço vai ser preparado para receber todos vocês aqui e contamos com a contribuição de todo mundo para a gente conseguir ver o projeto avançar. Nosso lugar é o sonho que está se tornando realidade na IBNU. Em breve nós queremos ocupar o nosso novo espaço perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
E nós convidamos a todos que nos apoiem em oração, que estejam juntos nessa jornada, e queremos também enfatizar a nossa campanha para esse objetivo. Graças a Deus por aqueles que têm cooperado, ofertado e investido no Ministério IBNU, que agora terá um potencial muito maior para realizar todos os seus projetos em sintonia com o Reino de Deus. Seja você também um participante e envie aquilo que Deus colocar no seu coração para que esse projeto esteja totalmente disponível, totalmente possibilitado para servir no Reino de Deus. Muito agradecido, Deus abençoe o seu coração, a sua contribuição e a nossa caminhada no Reino de Deus para servir ao Senhor Jesus aqui na IBNU. Bom dia, turminha, tudo bem? Eu tava aqui brincando com a Aurora hoje e eu estava brincando com esse brinquedinho dela e aí eu comecei a pensar sobre isso aqui, a nossa língua. Vocês já pensaram sobre a nossa língua? Eu nunca tinha parado pra pensar. Você já tinha pensado sobre isso, Dodô? Não, né? A nossa língua é um órgão bem pequenininho, mas que é capaz de muita coisa. Ele serve para ajudar a gente a comer, mas também ajuda a gente a falar. E com as palavras a gente pode fazer grandes coisas, mas também a gente pode fazer coisas bem feias. E a gente vai falar sobre isso hoje, que está lá no livro de Tiago. Tiago, que era o irmão mais novo de Jesus e que falou bastante lá no capítulo 3 sobre a nossa língua. Ele falou que a gente pode cometer muitos erros. É normal a gente ter muitos erros, né? Mas que se a gente fosse capaz de controlar esse órgão bem pequenininho aqui, que é a nossa língua, a gente seria capaz de controlar tudo. Nós por inteiro, né? Então, pode fazer aqui, meu amor. Então, assim, hoje eu vou falar com vocês sobre isso, sobre a nossa língua. Aí, Tiago, quando estava explicando sobre a nossa língua, ele falou alguns exemplos. Porque assim como Jesus falava sobre parábolas, Tiago também usava isso para se comunicar. E aí ele deu um exemplo, por exemplo, o cavalo. O cavalo é um animal pequenininho ou um animal grandão, Aurora? Grandão. E vocês já perceberam que mesmo o cavalo sendo um animal grandão, um animal bem forte, a gente consegue controlar ele? A gente controla o cavalo só com um ferrinho na boca dele. E a gente consegue controlar ele. Com ferro, a gente controla com a cordinha dele. Isso, mas a cordinha tá ligada no ferrinho que fica na boca dele. E controlando a boca do cavalo, a gente controla o cavalo. E isso o Tiago usou para mostrar pra gente que quando a gente consegue controlar a nossa boca, a gente consegue controlar a gente inteiro. Ele também deu outros exemplos. Ele deu o exemplo do navio. O navio, Dodô, é grande ou é pequeno? Grande, bem grande. E a gente controla o navio lá pelo leme dele. Ele também deu o exemplo da faísca, da chama, que uma faísquinha de fogo pode tocar fogo numa floresta inteira. E ele usou tudo isso para mostrar pra gente que se a gente aprender a controlar nós mesmos e controlar a nossa língua, que é um órgão tão pequenininho, a gente pode controlar a nossa vida. Só que não é fácil fazer isso, né? Às vezes a gente tá com raiva, às vezes a gente tá chateado e a gente às vezes fala sem pensar e sai da nossa boca palavras que não são legais. Palavras que podem machucar o outro, palavras que podem deixar o outro triste, que podem deixar o outro com raiva. E isso tudo pode até destruir uma vida. Que já pensou, uma pessoa pode ficar muito chateada com aquilo que pode sair da nossa boca e fazer com que ele fique assim com a vida dele muito, pra sempre com aquilo marcado dentro dele. Então a gente tem que sempre pensar naquilo que a gente está falando. E como eu falei, não é fácil. Então sabe o que a gente tem que fazer sempre? A gente não consegue sozinho controlar a nossa língua. Por mais que ela seja pequenininha, a gente tem que pedir sempre, para Papai do Céu, para Deus, para o Espírito Santo estar com a gente, para Ele ajudar a gente a controlar a nossa língua, para Ele sair das nossas bocas sempre as palavras mais gentis, que
queridas, palavras encorajadoras, palavras boas, palavras que edifiquem a vida do próximo. Porque sozinho a gente não consegue. Sozinho às vezes a gente fica chateado, né? Fala coisas que não são legais. Então a gente tem que pedir todo dia para Deus, para o Espírito Santo, estar conosco nas nossas palavras, nas nossas atitudes, para que a gente possam sempre sair da nossa boca palavras que vão fazer bem para o nosso próximo. E assim a gente consegue ter uma vida muito melhor. Então, galerinha, hoje a nossa historinha foi sobre isso. Foi sobre Tiago, capítulo 3, que fala só que a gente controlando a nossa língua, esse órgão tão pequenininho, a gente pode mudar a vida de muita gente. E nós seremos pessoas muito melhores. Então vamos orar agora e agradecer a Deus? Senhor meu Deus, muito obrigada pelo Senhor ter dado a nossa língua, assim como nós por inteiro, por sermos pessoas saudáveis. Mas nós sabemos que não conseguimos controlar a nossa língua sozinhos. Então nesse momento nós pedimos que o Espírito Santo faça morar em nossas vidas e nos ajude. Que toda vez que queira sair da nossa boca uma palavra que não seja legal, o Senhor possa nos tocar, nos fazer refletir, às vezes nos fazer calar, para que a gente possa pensar a melhor forma de nos comunicar, sem agredir o nosso próximo, sem fazer mal a ninguém. Que o Senhor possa nos tocar, que da nossa boca só saiam palavras que possam agradar ao próximo, que possam ser gentis, encorajadoras, sejam palavras que possam edificar o próximo. Se a gente tiver que falar algo que não seja agradável, que pelo menos a gente fale da melhor forma possível para que essa pessoa possa se modificar, ser uma pessoa melhor a cada dia na presença do Senhor. Que as nossas palavras sejam guiadas para o Senhor em todos os dias de nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, por sempre estar olhando por nós, nos guiando, e que o Senhor seja esse guia das nossas palavras e das nossas atitudes. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, galerinha. A gente se vê. Beijão. Dá um beijo, Dodó. Dá tchau pro pessoal. Não quer dar tchau? Não quer dar tchau, pessoal. Mas tchau, gente. Obrigada por mais esse encontro. Tchau, tchau. O Ensino IBNU está de volta. Você que estava aí querendo muito estudar a Bíblia, então nós estamos aí com 2 cursos incríveis que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor. Antes da gente ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a gente precisa ter um pouquinho de elementos, né, de como era o contexto, a vida diária naquela época, né, a história, um pouquinho de geografia, né, um pouquinho dos temas teológicos. Então a gente vai estudar Introdução ao Antigo Testamento e Introdução ao Novo Testamento. Então, quartas e sábados, 19 horas. Vem com a gente, vem estudar, que você vai crescer aí no conhecimento da palavra de Deus. Olá, eu tô tão feliz que no dia 5 de março, às 10h30 da manhã, eu estarei na Igreja Batista das Nações Unidas, no WTC, falando com as mulheres, diretamente com as mulheres da igreja, não só as mulheres da igreja, mas eu queria convidar você também aqui para poder participar desse dia lindo, e nós faremos uma homenagem para as mulheres e vamos meditar sobre a palavra de Deus e entender a mulher nos planos de Deus. Eu espero você, super convidadas, é só chegar, dia 5 de março, às 10h30 da manhã, no WTC. Até lá! Oiê! Ultimamente você enfrentou alguma dificuldade aí entre a sua natureza crística e a sua natureza adâmica? Andou fazendo alguma coisa que não queria ter feito e aquilo que gostaria de ter realizado não conseguiu? Experimentou esse sentimento do qual Paulo fala de maneira tão brilhante na Escritura? Pois é sobre isso que a gente vai falar também na terça-feira que vem, de 28 às 19 horas, uma live no canal da IBNU no YouTube sobre O Médico e o Monstro, esse clássico da literatura que aborda essa questão da dualidade. A gente vai estar junto com o Áquila Nascimento e com o Samuel Munhoz, que vão trazer os seus aportes teológicos e literários para nos equipar
para nos instrumentalizar, a lidarmos melhor com essa dualidade, a fim de que a gente consiga, sempre avançar em direção à vida, à saúde, à formação de Cristo em nós. Vamos lá? Terça-feira que vem, dia 28, às 19. O Médico e o Monstro. Até! Confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, mas viver só para mim, vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim, por ti. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, sempre e te servirei. Sempre te amarei, sempre e te servirei pra sempre.